Ora, ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um direto, um à conversa com, desta vez teremos um convidado especial, diretamente do Brasil, do estado de São Paulo, um criador de discos, que se passará a apresentar de imediato. Boas, Alcides, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem e vocês? Tudo em forma. Maravilha! Como é que está o tempo aí no Brasil? Tá sol, tá muito bem, tá calor. Excelente para criar disco. Aqui tá frio, tá de chuva. Eita, lasqueira. E aí, muita gente já na live acompanhando? Sim, neste momento já temos 16 pessoas em direto, por isso vamos dar início. O Alcides, como eu falei, é um criador brasileiro, faz a sua criação, mas ninguém melhor que ele para se apresentar. Alcides, fala-nos um pouco do teu trabalho, o que é que fazes, há quantos anos estás na aquarofilia e há quantos anos estás nos discos. Beleza, pessoal? Boa noite, é um prazer falar com vocês aí de Portugal e vocês do Brasil também que estão assistindo. Meu nome é Alcides Augusto Vieira. Eu comecei no hobby, falar a verdade para vocês, eu nasci, quando eu tinha aproximadamente 4 anos, eu fui morar numa casa que ficava em frente a um lago. E esse lago aí eu pescava e guardava os peixes na caixa d'água. E quando eu tinha aproximadamente 12 anos, eu conheci um pessoal que criava peixes para exposição no Brasil aqui. Era uma equipe, um grupo de 4 pessoas. Eles criavam peixes e levavam nas competições. E eu acabei me apaixonando por isso. Na época eles competiam com gups, que é os lebistes. E eu acabei, com 12 anos, iniciando aí nesse ramo da reprodução, de tentar melhorar a genética, mas eu estava para aprender ainda, estava aprendendo muito e fui criando diversas espécies, todas as espécies que vocês podem imaginar, fui tirando cria, sempre tive grandes espaços para criar peixe, muitos aquários, antes eu tinha mais aquários, quando eu completei 18 anos, me achei preparado para comprar e iniciar as tentativas de criar a Caradisco. Então, com a Caradisco, fazem 18 anos que eu estou, que eu tenho 36 anos. Crio Ok, discos há 18 anos. muito bom. Já estás há muitos anos experiente nisto, então. Olha, por acaso agora interrompendo aqui este assunto, hoje falei contigo também sobre aquela situação dos peixes quando vêm de outros estados, né? Neste caso Sim, aqui em Portugal, de outras cidades, e que levam mais que 24 horas a chegar, mais que 12 horas. Realmente eu andava a fazer aquilo mal, porque e deixo aqui o direto, em direto para que toda a gente saiba. Depois gostava de saber a tua opinião também, mas o Marcos Alvarenga tem um vídeo sobre isso, que um peixe que vem vem de transporte, quando se abre o saco e se começa a climatizar gota a gota, poderá ser muito prejudicial para o peixe, né, para o disco, porque acaba por lhe queimar as guelras devido à amónia, né, o amónio que se transforma em amónia tóxica e que é muito prejudicial. E isso tem algum sentido, porque depois falei com alguns aquariofilistas experientes, um deles o Alberto Gil da Fish Exotic, falei também com o Luís Magina, também é biólogo português e também é dono de uma loja aqui em Portugal que é a Aquamania, e sim, eles confirmaram que o ideal para peixe que vem de longe e que com muitas horas dentro de um saco será só colocar o saco dentro do aquário para a temperatura subir um pouco, né? E depois colocar o disco logo diretamente, porque a diferença de pH não há de ser assim tão diferente, porque os peixes, por exemplo, falando em discos, há de estar entre os 6.8, 6.5 e até aos 7.5, ou seja, já estão habituados, e que esse será o problema menor. E eu realmente tive alguns problemas com os meus discos que comprei ultimamente, porque fiz a climatização gota a gota e depois eles realmente, quando entraram no aquário, levaram muito tempo a comer e se calhar alguns ainda não comem devido a isso. E começo realmente a associar a isso. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Já que isto que é um assunto novo e que muita gente me perguntou hoje no grupo se isso era mesmo assim.
Gostava de saber qual é que era a tua opinião sobre isso. Sim, essa opinião essa informação é totalmente correta. Nós temos aqui no Brasil, eu agora acabei esquecendo o nome dele. Nós temos uma autoridade aqui em peixes ornamentais que ele é criador de animais marinhos. E ele já tinha explicado a respeito disso. E realmente, quando você abre o saco ali do peixe, e imediatamente você acaba ativando a amônia, né? Com o pH ele vai estar baixo do saquinho do peixe. Se você vai aclimatizando o peixe com uma água um pouco mais alcalina, você vai queimando as brânquias do peixe, porque a amônia vai ficando se tornando muito tóxica. E nesse caso, é como eu te falei, o ideal é que você já... Provavelmente os peixes que chegam de viagem, quando eles ficam muito tempo no saquinho, o pH vai estar muito ácido. Então, se você já deixar a sua água pronta com água ácida, o melhor a fazer é colocar o peixe direto, mas a sua água já tem que estar com pH ácido. Eu acredito que talvez seja prejudicial se seu pH estiver alto e você joga esse peixe direto. O choque será muito grande de pH, entendeu? Então, tem que ter um pouquinho esse sincronismo de pH também. Não pode ser também tão grande que talvez você prejudique o peixe de outra maneira e acaba sendo ruim também. O ideal é pensar em tudo, né? Tanto na hora de você já soltar rapidamente e já deixar a temperatura igual e depois soltar o peixe, quanto você também deixar o pH mais baixo para que seja parecido com o pH que está dentro desses peixes do saco. Eu já vi muitos criadores falando, compradores, na verdade, né? Geralmente isso acontece com muito lojista, pessoas que importam peixe. Eles sempre falaram que perderam muitos peixes até descobrirem que é esse o problema. Eu realmente não tinha essa noção. Aqui o Daniel pergunta se colocando Prime não resolveria esse problema da amónia no saco. Pá, não sei, sinceramente, colocar Prime no saco, não sei se seria uma boa opção, não é? Eu acredito que não resolveria, porque fica num grau muito grande de amônia quando o peixe viaja 2, 3 dias, né? E a amónia acaba por ser muito, muito tóxica, não é? Não estamos a falar da amónia que temos no aquário, que são muitos litros de água e acaba por ser menos perigosa, digo eu. Mas pronto, vamos continuar. É um assunto que realmente surgiu hoje e foi mais uma aprendizagem que tive e que espero que ajude muito mais pessoas, porque realmente anda muita pessoa a fazer de forma errada. Alcides, voltando aqui à nossa conversa, fala-nos de quantos aquários de discos é que tens e quais as tripes que estás a reproduzir neste momento. Então, hoje eu tive que até contar meus aquários, que nem eu sabia quantos aquários eu tinha. E eu descobri que eu tenho 30 aquários. Tenho alguns aquários que estão desativados também, né? Para disco, estou utilizando aproximadamente 30. E eu tenho também 4 caixas d'água, mas não utilizo para disco. Uma das caixas eu utilizo para preparar a água para os discos, né? E tenho também 6 tambor de 100 litros. Então é bastante estrutura que eu tenho aqui. Nem eu tinha percebido que era tantos aquários assim. Ah, as strips agora. Já estava esquecendo já. Vocês no Brasil não chamam strips, não é? Dizem linhagens. Isso, chamamos de linhagens. Então, como você me mandou as perguntas hoje um pouco antes para mim dar uma analisada, foi muito bom, porque na hora a gente acaba esquecendo. Eu até fiz um levantamento aqui nas linhagens que eu tenho e vou falar para vocês. Atualmente eu tenho Red Royal Albino, Red Golden Diamond, que são 2 peixes que eu recebi da Indonésia, não tem aqui no Brasil, recebi há aproximadamente 3 meses, são 2 peixes bem diferentes. Tenho um cálico, não tem excelente qualidade, mas ele veio também da Indonésia e pretendo procriar com ele para dar continuidade na linhagem. Tem alguns Blue Diamond e tem a minha especialidade que o pessoal gosta muito, que são os Shackbird, que eu faço melhoramento genético aqui no Shackbird, que estavam disponíveis para nós aproximadamente 2, 3 anos atrás, agora está chegando de importação com excelente nível novamente, e os meus Shackbirds estão muito bonitos, com um padrão excelente, mas tem chegado peixes muito bons. Então eu tenho vários tipos de Shackbird aqui. Eu tenho o Red, o tradicional, e o Super Shackbird, que quando ele cresce, a estria dele vai sumindo, ele fica mais branco. E tem alguns cruzamentos aqui que eu faço, algumas linhagens que
eu vou anunciar daqui uns dias que eu estou desenvolvendo, que já existe na Ásia, porque o que acontece? As linhagens, muita gente trabalha em puxar os selvagens e fazer melhoramento com eles. Eu prefiro pegar as linhagens que já existem e tentar extrair o melhor delas, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu estou desenvolvendo através das linhagens que já existem. Em breve, estarei mostrando aí os resultados para vocês. Mas diz uma coisa, tu falaste de várias tribos, essas tribos todas é o que tu estás a criar ou são discos que tu tens? Que eu estou a criar. Só o Blue Diamond que ainda não formou os casais. No passado, porque eu já tive uma outra estufa de peixes antes de morar nessa casa. Eu tinha bastante azuis, né? Tive já casais de Blue Diamond. Então agora estou voltando de novo, estou esperando eles crescer para voltar a ter a linhagem. Ok. Olha, Alcides, diz-me uma coisa, tu como criador de discos, o que é que achas daquela frase que é muitas vezes dita pelas pessoas que não têm discos, que é o disco é só para pessoal com mais experiência, porque é um peixe muito sensível. Então, não é uma informação verdadeira. Se você quiser ter a cara disco, você aprendendo da forma correta, você pode ser totalmente inexperiente que você vai conseguir. A questão de ter a cara disco, não reproduzi-los, né? Depois a gente fala mais disso, porque existe cada coisa no seu lugar. Para você ter a cara disco, se você tomar as precauções de comprar peixes de tamanho adequado para iniciante, porque não se compra iniciantes, não se compra peixes pequenos, porque no Brasil o pessoal tem costume de vender peixes bem pequenos para ficar barato. Porém, é muito mais arriscado. Aí as pessoas começam com peixes pequenos e acabam perdendo. A falta de experiência não combina com peixes pequenos. Então, tendo peixe de tamanho adequado, comprando um cardume de no mínimo 4 peixes e iniciando com um aquário adequado, que não seja já cheio de enfeites, para que o peixe já se adapte, ele comece a crescer e aí você vai customizando o seu aquário da forma que você quer. Eu acredito que qualquer iniciante terá sucesso fazendo dessa maneira. Então, não é uma frase verdadeira. O cara disco só é difícil para quem não busca informação ou não tem uma fonte de informação. E hoje em dia, tem muitas pessoas interessadas em ajudar os outros a iniciar. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube e eu tento iniciar as pessoas. Eu já ajudei muita gente, tanto quanto iniciar e tanto quanto reproduzir. Hoje em dia, tem criadores no Brasil, vários que já falaram que só conseguiram criar a cara disco depois que me conheceram. E eles sempre falam até no grupo, porque mudaram a forma de mexer com os discos e melhorou a reprodução deles. Sim, da minha experiência, daquilo que eu vejo, é que o disco é um peixe muito rijo, é um peixe que aguenta muita coisa. Eu tive problemas na água e morreram vários peixes, os discos não morreram, e o disco consegue ficar meses sem comer e não morre, ao contrário de outros peixes que são muito mais frágeis. A mínima mudança de pH ou de alguma coisa mínima na água, acabam logo por morrer. Olha, temos aqui alguma pergunta já a começar. Deixa-me pôr-te aqui esta pergunta. Quais os parâmetros ideais da água para ter discos? Pergunta ao João. Eu gosto do pH 6,5 a 6,8. Temperatura 28 graus. Aqui nós não fazemos as medições de KH, de GH, de nada. A gente só faz o controle do pH e temperatura mesmo, que a nossa água da rua já vem no padrão para poder ter o acaradisco. Nunca tivemos problema. Já morei em outra cidade também, outro fornecimento de água, e era a mesma coisa, a água era perfeita para reprodução. A não ser que a pessoa utilize água de poço, que vocês chamam de água de furo, né? Aí ele precisa analisar a água e tentar deixar no padrão. Ok. Temos aqui o Cleiton dizer boa noite. Alcides, outra pergunta. Quais os cuidados e dicas que podes dar para que se consiga ter uma criação de discos com sucesso? Então, para você criar o disco, você diz a reprodução ou manter os discos? Não, reprodução. Gostaríamos de saber quais são os cuidados que tu tens que ter e dicas que possas dar para pessoas que queiram ter criação com sucesso. Legal. Não é ter então... não é só ter uma criação porque nasceu o ovo, é ter tudo. Temos ovos, temos os alvins,
como é que se tem sucesso em criar? Explica-nos um pouco. Então, sim, consigo explicar sim. Então, é bem legal essa pergunta, porque existem pessoas que conseguem tirar uma cria de disco e depois não conseguem mais, ou tiram poucas crias de disco. O ideal é que a pessoa sempre pense no controle de pragas, né? Os acaradiscos, eles são muito frágeis nessa parte, a proliferação de parasitas. Então, a pessoa tem que se atentar a isso, 100% na alimentação dos casais, né? Uma boa alimentação, utilizar aí diferentes rações de qualidade, utilizar uma papa aí que vocês chamam de papa, aqui nós chamamos de patê, de qualidade, para que os casais produzam bastante ovos, e sempre estar limpando tanto os filhotes em crescimento, né, quanto as matrizes, sempre tirando as pragas deles em tempos, senão os seus casais vão perdendo a produtividade, só aumentando aí a possibilidade de ter doença, os casais não procriam mais e os filhotes não crescem. Então, a dica é se atentar ao controle de pragas. Na minha opinião, é o que você tem que fazer para conseguir criar disco em larga escala. Ok. Olha, temos aqui o Eloy que pergunta qual o tamanho com que tiras as crianças dos pais? Então, o tamanho que eu tiro os filhotes dos pais, atualmente, depende muito do meu tempo e da época também. Se eu estou trabalhando em tempo integral, eu tiro dos pais com aproximadamente 20 ou 25 dias. Por quê? O tempo que eu não estou aqui para poder cuidar, para poder alimentar os peixes mais vezes, os pais fazem isso para mim. Agora, nas épocas que eu estou presente o tempo todo na estufa, eu já separei dos pais até com 10 dias. É melhor, não sobrecarrega os pais, né? Sim. E você tem que separar e já socar a alimentação nos filhotes, inclusive a artêmia, para que eles já embalem e já cresçam rápido. Então, você pode separar entre 10 a 30 dias, depende da sua necessidade. Porque se tiver muito tempo também acaba por enfraquecer um pouco os pais, certo ou não? Sim, enfraquece os pais. Se um dos pais tiver com uma predisposição a ter uma doença, vai despertar essa doença, vai ficar doente, o peixe vai ficar mal. Então, quanto antes separar, é melhor. Eu crio o peixe de acordo com o meu tempo, né? Eu não consigo ficar o tempo todo na estufa, então eu tenho que separar um pouquinho mais tarde. Ok. Olha, temos aqui uma pergunta do Daniel que é dicas para ter sucesso para um bom crescimento e saudável. Para o peixe crescer bem e saudável, ele estar em uma turma de disco também, não é só a água e a alimentação. Com certeza, a água e a alimentação é fundamental, mas o seu peixe esteja em uma turma de disco, como que a gente pode dizer, em um grupo de peixes que despertem a voracidade na hora de comer. Se você só tem 1 ou 2, 3, 4 peixes, às vezes eles não têm tanta vontade de comer. A competitividade faz os peixes comerem mais e melhor, entendeu? Então, quando você tem um cardume e se você tem um peixe que inibe os outros a comer, você coloca ele com outros peixes maiores, entendeu? Então, sempre deixando o grupo à vontade, para que ele possa comer bem. Isso aí é um fator muito importante que evita muitas doenças. Aqueles peixes que ficam encruados e param de crescer, é porque não estão num cardume adequado, né? Okay. Geralmente, quando eu compro peixes novos, eles não começam a comer já no primeiro dia. O que eu faço? Eu tenho alguns peixes específicos que eu deixo separado, que são peixes para ensinar os outros peixes a comer. Então, quando eu recebo peixes jovens, eu coloco junto eles na quarentena, para que eles já ensinem os peixes a comer. Geralmente são peixes que não são agressivos, que eu coloco junto, mas que comem bastante. Isso aí faz o peixe disparar no crescimento, o incentivo a comer. Ok, muito bom. Olha, temos aqui outra pergunta do Diogo, que é, falando um pouco em reprodução, ele tem um casal, mas que ainda não desovou. Ele pergunta se deve retirá-los para um cubo já, ou se deve deixar primeiro fazer uma desova no comunitário. Então, se você tem um casal e ele não desovou ainda, não tem problema nenhum ele não ter desovado. Eu já separaria o casal num aquário próprio para reprodução e sempre se atentar à altura do aquário de reprodução. Geralmente o pessoal acaba colocando o aquário de reprodução muito embaixo ou no meio,
o casal não se sente à vontade e demora muito para se reproduzir. A altura ideal para aquários de reprodução é sempre do peito do criador para cima. Isso influencia muito, dá uma diferença absurda. Então, eu aconselho eles a separar, sim, o casal já no aquário e fazer TPAs diariamente com água 1 a 2 graus mais baixa temperatura para incentivar o casal a desovar logo. Que breve o casal vai desovar. Muito bom. Diz-me uma coisa, aqui neste caso do Daniel, acho que era Daniel, não é? Sim. Não, do Diogo, também existe a possibilidade de não ser um casal, não é? Ele tem que ter a certeza se é um casal, se não, pode ser duas fêmeas. Se nunca puseram ovos, como é que ele pode saber? Se a gente sabe que os discos é difícil ver o macho e a fêmea, né? Há machos, por exemplo, eu tenho aqui um macho que é aquele ali, que é o vietnamita turquesa. Claramente dá para ver que é um macho. Eu desde pequenino sei que ele era um macho. Porquê? Porque ele tinha a cauda, aqui a dorsal, muito bicuda mesmo, muito pontiaguda. E sempre disse, este peixe é macho. E veio-se a confirmar que era um macho. Já tive criação dele. Não aproveitei, mas tive. Mas tirando isso, deixo aqui a dica para o Diogo, para ter a certeza que é um casal. É preciso... Às vezes é preciso saber ver bem, né? O que é que tu achas, Alcides? O que acontece é que quando está no aquário comunitário, quando é duas fêmeas, elas só vão ficar juntos, geralmente, ali na hora da desova, né? Eles vão ficar defendendo o local de desova. Quando é um casal mesmo, o macho e a fêmea, eles costumam andar junto pelo aquário, mesmo sem ser o momento de desova, entendeu? Eles acabam defendendo um local. Então, e ele precisa também ficar atento aos sinais, né? Se o macho realmente ele é macho, se ele tem os traços de macho, né? Que a fêmea eu consigo verificar bastante e perceber uma grande diferença entre os machos e a fêmea, né? Sim. Eu não sei se os peixes são parentes. Peixes parentes são mais fáceis de você detectar também se é macho ou fêmea. Se você pega um grupo de irmãos, é muito fácil de você aprender a ver macho e fêmea, entendeu? Agora, se são peixes de diferentes crias, aí fica difícil, porque dependendo da linhagem, a strip, ela tem uma tendência aos machos ter uma ponta, ou machos ter uma testa, alguma coisa assim, entendeu? Ok. Olha, continuando aqui na onda das criações, diz-me uma coisa, como é que tu consegues fazer, como é que fazes os TPAs em aquários de crias, quando eles são muito pequenos, para que não os aspires? Utilizas alguma coisa especial ou como é que fazes? Então, eu tenho bastante mangueiras aqui, inclusive não misturo a mangueira de TPA para peixes engorda e nem as mangueiras de casais. Eu utilizo uma mangueira para cada coisa, para não misturar. Porque peixes em aquário de engorda proliferam muito mais as pragas. Então, se você usar a mesma mangueira nos aquários de casais, você já vai proliferar as pragas já nos pais, e isso daí vai acarretar muito problema. Então, eu utilizo uma mangueira sempre menor, né, para os peixes menores, e os discos não tem muito perigo de serem sugados, viu? Porque os bichos, quando eles veem a mangueira, eles já fogem. E eu fico também fazendo a sinfonagem com a outra mão, com o dedo bem na ponta. Se caso eu vejo que vai pegar algum peixe, eu tampo. Então, geralmente esse problema, graças a Deus, não acontece, não. Okay. Tu mandas a água diretamente para um esgoto, para a sanita, para a banheira, ou vai primeiro para um balde para que tu controles que nenhuma cria foi sugada? Eu tenho um balde de 25 litros, que eu desço a água diretamente no balde e depois eu despejo a água que vai diretamente para o esgoto. Ok, então caso mesmo que aspires junto, depois consegues apanhá-lo sempre no balde, então? Sim, consigo. Ok. Olha, vamos aqui a outra pergunta que é do João Serro. Quais os maiores problemas barra doenças que os discos têm e o que fazemos para prevenir tais situações? As doenças que eu mais vejo na minha criação é os parasitas externos mesmo. É o dactilogirus, aquele parasita que o peixe fica se coçando. Esse é a única doença que eu consigo ver na minha estufa, que eu tento fazer o controle, que eu utilizo o medicamento pergamanato de potássio para fazer a limpeza, e também eu utilizo um outro medicamento
brasileiro, inclusive, que é a base de azul de metileno, verde malaquita e cobre. Eu utilizo eles para fazer o controle dessas pragas. Tirando isso, eu não vejo nenhuma outra doença mais na minha estufa há anos. Nunca tive, eu acredito que faz uns 10 anos que eu não vejo problema de hexamita, qualquer outro problema. Muito bom. Olha, temos aqui uma pergunta também do Marco Ranzante. Qual a melhor maneira de medir um disco? Na vertical ou na horizontal? Na horizontal. Na horizontal, sempre. Isso. É do bico, da boca até à pontinha Até da cauda. Isso. Eu, pelo menos, eu gosto de medir dessa maneira. Assim, a gente pode medir como quer, mas à medida que quando a gente diz o meu disco tem 16 centímetros, o meu disco tem 10 centímetros, normalmente é da cauda à boca. Mas pensando que um disco perfeito é redondo, deveria ser mais ou menos todo ele igual. Ok? Tem algumas strips que os peixes são ovais, né? São mais altos. Aí, no caso, fica diferente já a medida. Aqui o Eloy diz que nas criações dele costuma ter poucos discos que consegue tirar. Tudo corre bem durante o primeiro mês, a partir daí começam a morrer. Não consegue perceber o porquê. Isto é muito comum, não é? Isto, principalmente cá em Portugal, ouve-se muito que existe aquele mês que corre tudo bem e o segundo mês é um mês crítico. Tu também sentes isso aí? Então, o caso do nosso amigo aí que acabou de fazer a pergunta é exatamente pelo motivo de não fazer a limpeza nos casais e nem nos filhotes, porque os filhotes, eles pegam as pragas dos pais e logo proliferam, né? Então, se você não fizer a limpeza, chega uma hora que essas pragas estão tão ativas ali, tem tanto no aquário que começa a derrubar a sua ninhada. Então, ele começa a perder os peixes. Então, você precisa controlar isso. Controlar isso com medicamentos, né? Ele é do Brasil ou é de Portugal, essa pessoa? Que eu não sei se ele... Eu não sei, eu também não sei. O Eloy Guimarães Porque não sei, não conheço. aqui no Brasil nós temos medicamentos que ajudam nesse controle, né? Temos o Labicomitium, que ele tem o verde malaquita, o azul de metilênio e o... Agora esqueci o outro. E o cobre. Então ele poderia fazer o controle tanto nos pais quanto nos filhotes. Mas eu gosto de utilizar também o pergamanato de potássio. Só que precisa dar uma estudada um pouco antes de utilizar, porque o pergamanato de potássio, se você utiliza algum prime, alguma coisa para melhorar a sua para ajudar na sua água, você não pode utilizar esse medicamento, que ele acaba ficando tóxico para os peixes. Então, no caso dele, é ele limpar os pais antes das reproduções, e assim que nascer os filhotes, e quando tiverem com 10, 15 dias, ele mantém a limpeza do aquário bem impecável e vai pingando esses medicamentos aos poucos, a cada 2, 3 dias, e vai reduzindo a carga de pragas. Então, e os filhotes não serão afetados e ele não vai perder os filhotes mais para frente. Ok. O Eloy acabou de responder agora, quer dizer que é de Portugal, é de Braga. Cá também existem muitos medicamentos nessa área e temos algumas pessoas a criar com sucesso. Qualquer assunto, fala comigo em privado, que eu recomendo a pessoa indicada. Temos aqui outra pergunta do Clayton Almeida. Ele pergunta quais os critérios, características que você usa para definir um peixe de qualidade. Para ti, o que é um peixe de qualidade? Eu gosto muito de me basear na linhagem. A qualidade, para mim, é padrão, né? Se o peixe tem um padrão, se ele é de uma linha, por exemplo, Red Marlboro, ele tem que ser vermelho, sem pintas pretas. Se ele é um Shackbird, ele tem que ser bem desenhado e tem que ser, se ele é um Red Shackbird, ele tem que ser vermelho desenhado e o tipo de desenho dele tem que ser redondo, né? O peixe, se ele é um peixe, se ele não é um Rainbot lá que fala, ele tem que ser redondo, né? Tu dás mais importância a um peixe com uma boa cor ou um peixe bem redondo? Eu prefiro o formato do que a cor. Ok. É o mais importante também. Eu acho que quem começa nos discos pensa muito na cor, mas com o tempo vai perceber que o importante acaba por ser o formato. Acho que isto é acho que todos os que começam com discos, ou que já começaram há mais tempo,
porque hoje em dia já existe mais informação, existe este já conversa, existe muita informação no YouTube e já se fala mais nisso. Mas antigamente eu sentia que o que interessava era a cor, e este disco vermelho é mesmo bonito, mas depois era uma seta do caraças. Sim. Mas hoje em dia não, hoje em dia o disco às vezes pode não ter uma cor tão boa, tão forte, mas é tão perfeitinho, tão redondo, e isso para mim é o mais importante também. Não só redondo, também como encorpado, né? Tem uns peixes que É, são muito magros, né? Ou a testa muito fina. Eu sim. gosto desse sincronismo entre redondo e um corpo bem bonito, bem formado. O peixe de frente seja mais largo, né? Não gosto daqueles acaradiscos que são muito finos, não. Pois. Olha, temos aqui outra pergunta para ti que é, para quando é que achas que vamos ter as trips novas, diferentes daquilo que temos visto nas lojas? Por exemplo, tens aí qualquer coisa que pode vir a sair em breve, né? Mas achas que existe mais possibilidades de termos isso no mercado em breve? Mesmo, Então, mesmo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? no Brasil, vem chegado muita importação. Nós dependemos de linhagens novas vinda de fora. No Brasil não tem ninguém produzindo novas linhagens, né? Só reproduzindo os peixes que tem aqui. Mas eu vejo que tem chegado cada vez mais linhagem nova, o pessoal está trabalhando muito. E eu vejo alguns vídeos aí de asiático aí, cada linhagem maravilhosa. E eu acredito que mais para frente teremos muitas novidades aí, com certeza, viu? Tem muita coisa boa aí que ainda não chegou em nossas mãos. Não vejo a hora de chegar. Eu também acho que sim, acho que cada vez mais existe qualidade. Os asiáticos apostam muito, os alemães também apostam muito. Os alemães apostam mais na qualidade, mas também já apostam cada vez mais em strips diferentes e fazer criações de coisas que não existem, apuramentos de strips, né, apuramento de linhagens, e acredito que será uma questão de anos até termos um peixe que nunca foi visto até hoje. Isso já existe. Há discos que a gente vê na internet que diz, pô, nunca vi um disco destes. Acredito que no futuro vamos continuar a ver. Alcides, fala-nos agora um pouco da alimentação que dás aos teus discos. O que é que Então, dás? Quantas vezes dás por dia? eu utilizo rações, diferentes rações, né, para que a alimentação seja bem balanceada. E quando necessário, eu utilizo a papa, que é o patê, né? A minha papa ela é composta por coração de boi, por beterraba e alho. E eu utilizo 3 tipos de rações, aproximadamente, para os peixes. Ok. E qual Ah, é a quantas ração? vezes ao dia? Quantas vezes Sim. ao dia você me perguntou? Eu alimento de manhã, na semana que eu estou trabalhando, eu alimento cedo, antes de ir ao trabalho. Alimento assim que eu chego do trabalho. E 1 hora depois eu alimento novamente os filhotes em crescimento. E aproximadamente 1 hora depois eu alimento novamente os filhotes em crescimento. Os pais, em dia de semana, eu alimento 2 vezes ao dia. E final de semana, 3 a 4 vezes ao dia. Ok. E E os filhotes. Oi? quais é que são as marcas de comida de seca que tu dás? Tropical? O que é que tu estás a dar? Então, eu utilizo mais as rações brasileiras. A única que eu tenho de ração estrangeira é a tropical, atualmente, mas eu sempre revezo. Às vezes eu uso a tropical, às vezes eu uso a cera, ou às vezes eu uso a tetra. Mas atualmente eu tenho um pouco de tropical e as outras são brasileiras mesmo. As nossas rações brasileiras estão muito boas. A Poitara, né? Também já começa a conhecer algumas. A Poitara e a Nutricom, que eu utilizo atualmente. A Nutricon também é brasileira. Ok. Olha, temos aqui uma pergunta acho que é do Marcelo. Ele faz lavicultura ostensiva ou intensiativa? Não sei o que é que ela quer dizer bem um pouco com isso, sabes? Estás a perceber ou não? Eu acredito que se ela diz que eu crio os peixes fora dos pais. Eu não faço larvicultura. Ok. Eu crio só com os pais mesmo. Não faço larvicultura por causa do tempo. Eu já fiz antes de entrar na empresa, antes de trabalhar, né? Mas agora, quando a gente trabalha numa empresa, são 9 horas por dia de trabalho, fora o tempo de você ir até o trabalho e voltar, então você perde aí 11 horas no dia, fora que você tem o tempo para dormir, então sobra muito pouco para os peixes.
Então, se você não tiver tempo, não tem como fazer uma larvicultura. A larvicultura precisa que você dê um pouco mais de atenção para eles, porém é mais benéfico, que os peixes podem crescer sem pragas e tudo mais. Ok, olha, o que o Diogo pergunta se a tua papa só leva aqueles ingredientes que falaste. Isso, só para ter um pouco de proteína, porque o que vai balancear a alimentação dos peixes serão as próprias rações mesmo, né? Então eu costumo pôr poucas coisas. Às vezes eu coloco camarão também, né? E a maioria das vezes é só isso mesmo. Só uma beterraba, um coração de boi e alho. Apenas isso. E gelatina incolor só para dar uma firmeza na ração. Ok, ok. Estava aqui a ler aqui uma pergunta para ver. Temos aqui uma pergunta. Aqui estava aqui, desculpa lá. É apologista da comida congelada todos os dias, pelo menos uma vez ou não? Não entendi, me desculpe. Aqui o João pergunta se és apologista de dar a comida congelada todos os dias. Não, a comida congelada para os filhotes em crescimento eu dou todos os dias. Para os casais, só após quando eles estão sem ovas, né, nos aquários e sem filhotes, aí eu coloco para que quando eles desovem ovos saudáveis, né? Então, por isso eu encho de proteína eles. Ó, tem aqui, ó, meu pote de ração já é 1,5 kg, ó. Olha o tamanho do pote. É grande pra caramba. E dura quanto tempo? Puta, esse pote aqui é a primeira vez que eu comprei desse tamanho. Mas geralmente aqui 300 gramas de rações acabam em 15 dias. Então eu uso bastante ração. Temos aqui uma pergunta do Paulo, não vamos responder já. Eu conheço o Paulo Gonçalves, que ele diz: boa noite, não tem casais de discos selvagens porquê? E a gente a gente já vai lá chegar, Paulo. É uma das perguntas. A gente já vai falar sobre isso. Temos uma pergunta sobre isso. Deixa-me só ver aqui. A Marcela pergunta: até que desova é aceitável os pais comerem os ovos? Ou seja, quantas vezes é que eles devem, nós podemos aceitar que eles vão comendo os ovos e acharmos que aquilo ainda vai dar? Então, depende muito do casal, né? Se você tem poucos casais, ou é o seu primeiro casal, não tem jeito. Você vai ter que aceitar os pais comendo as desovas. Até 3, 4 desovas, tudo bem. Já eu aqui, se eu vejo que algum peixe tem essa característica, eu troco o par. E talvez a gente vá falar mais sobre isso mais para frente, né? Sobre as trocas de pares. Não sei se tem pergunta referente a isso, porque os meus peixes aqui eu não utilizo. Por exemplo, vocês vão ver lá daqui a pouco alguns casais, mas eles não são os pares oficiais. Eu faço a troca de par para poder fazer melhoramento genético e criar famílias novas da mesma linha, entendeu? Então eu falo, com um peixe eu cruzo ele com vários outros, uma fêmea com vários machos diferentes, compatível, para criar 4, 5 famílias diferentes e poder fazer um melhoramento genético nessa linha. Mas eles aceitam-se à mesma ou como é que tu fazes essa situação, por exemplo? Podemos falar eu faço... Sim. Podes falar já um pouco dessa área, porque Sim. Os discos normalmente escolhem-se, né? Como é que tu depois vais dizer que não, este macho não presta e vais lá pôr outro macho e eles vão criar a mesma? Não. Para você mudar os pares, o que acontece? Esse assunto é muito legal, porque teve criadores que batiam na tecla que não pode trocar os casais. Só que pense comigo, se você não trocar os casais, eu sempre estudei muito para criar um novo padrão genético. Eu sempre estudei isso desde criança, como eu falei para vocês, porque eu participava de competições com outros peixes, e eu sempre tinha que trocar os pares. Pegar um macho e cruzar com várias fêmeas para criar várias famílias, porque esse macho tinha um padrão que eu queria. E eu precisava extrair esse melhor dele. Então, eu pensei, se para criar isso daí com qualquer peixe, tem que trocar os pares. Então, com o disco, eu preciso encontrar uma maneira de trocar os pares. E hoje, eu consigo trocar os pares com a maior facilidade do mundo. Qualquer macho e qualquer fêmea eu consigo fazer reproduzir junto. Basta você conhecer seu peixe, saber a característica dele, como que ele faz para se reproduzir. Tem macho que é agressivo, fêmea que não é agressiva. Tem macho que aceita a fêmea de primeira, tem fêmea que não. E aí, o que eu faço? Resumindo, eu coloco os 2 peixes que eu tenho intenção de juntar os pares,
cada um em um aquário de 50 litros lado a lado, que eu tenho 7 aquários que são de 50 litros, estão todos interligados e caem no SAMP. Então, o peixe está num aquário de 50 litros, mas ele está em 300, quase 400 litros de água. Então, ele está com água de qualidade no aquário pequeno. Então, eles ficam se vendo ali, os machos, o macho e a fêmea. E tem macho que eu não preciso nem fazer isso, né? Mas quando o macho é muito bravo ou a fêmea é brava, eu deixo eles de 10 a 12 dias lado a lado ali, e depois desse tempo, eu coloco junto no aquário de reprodução. Se precisar colocar mais tempo, e eu precisar tirar uma cria desse casal, eu coloco mais tempo, até que dê certo a desova. Se eu precisar, eu faço o casal reproduzir. Não tem jeito. Eles acabam por lado a lado, de estarem-se a ver, acabam por se interessar um pelo outro, é isso? Por eles estarem lado a lado, eles acabam perdendo aquela agressividade. O problema é a agressividade um com o outro, né? Acaba machucando. Mas porque quando a fêmea está pronta para reproduzir, e uma dica também para juntar, para trocar os pares, é você tentar sempre ter macho grande de qualidade. Porque as fêmeas aceitam os machos grandes com facilidade, viu? Agora, se você tiver um macho pequeno, é muito difícil juntar o casal. As fêmeas geralmente gostam de machos grandes. Se tiver, então, meus machos, graças a Deus, são grandes. Então, são fáceis de trocar os pares. Ok. Temos aqui mais uma pergunta da Marcela. Ela hoje está muito participativa e ainda bem. Obrigado, Marcela, por estar a participar no nosso direto. Marcela pergunta: que método é que você utiliza para evitar que os ovos funguem? Então, eu costumo colocar um medicamento brasileiro aqui, que chama Aqualife, mas eu coloco muito pouco, uma gota para cada 5 litros. E também um outro medicamento brasileiro que chama Labcom Ictium, também às vezes coloco uma gota para cada 5 litros. Mas quando é casal que os ovos fungam mais, porque tem casal que é muito fértil, que acaba não fungando os ovos. Eu só coloco esses medicamentos quando é preciso. Geralmente eu não utilizo nada. O pessoal pode usar também a folha de amendoeira lá, aquela amoreira que o pessoal sempre fala. Pode utilizar essa folha que realmente evita que fungue os ovos. Já utilizei muitas vezes. Também temos aqui o Diogo que pergunta: como é que sabes que as fêmeas estão prontas para reproduzir? A fêmea, quando ela fica pronta, ela fica mais gordinha, mesmo sem ter sido alimentada, e fica rodeando qualquer local que ela queira desovar. Ela começa a rodear cano, começa a rodear cone, rodear tronco, e aí você sabe que ela está pronta. E os peixes, quando eles estão prontos, eles ficam lá. O maior sinal de casal formado, e macho e fêmea, é quando eles ficam lado a lado e se abrem assim, e apontam a cabeça para baixo. É sinal que os peixes estão prontos. Essa tremidinha que o pessoal fala, eu nunca vejo. Eu só vejo essa abertura e apontar a cabeça para baixo, os dois, sabe? De se abrir e se apontar para baixo. É o que eu mais vejo aqui, eu já sei que é um casal formado e pronto. Eu às vezes sinto aqui no meu aquário, que quando tenho uma fêmea que está a querer reproduzir, elas acabam por fazer assim um género de um abanar. Sei. Se fosse, há quem associe isso, eu penso que o disco está com algum parasita externo, mas não, é diferente. O parasita externo, o disco tem a sensação de abanar mais ou roçar-se em alguma coisa. Este não, Sim. mas eu consigo perceber perfeitamente quando é uma fêmea que está a passar ao pé de um macho que lhe interessa, ela dá um género de um abanãozinho e acabam por se juntar, mas existe sempre aquele abanãozinho. Tu esse abanãozinho não costumas ver? Sim, eu costumo ver, mas eu gosto de ir mais quando eles se abrem mesmo. Aí quer dizer que eles estão prontos mesmo. Ok. Tenho aqui outra pergunta, deixa-me só ver aqui. Vai dizer que apareceu outras. Tenho aqui esta. Quando os discos começam a reproduzir, têm tendência para parar de crescer? Sim, isto também é uma pergunta que surge muito aqui em Portugal, que é, dizem que as fêmeas que assim que começam a pôr ovos, por exemplo, eu tenho aqui uma fêmea San Merrat, ou Red Cover, pronto, isto é muito difícil também, às vezes as tribos são todas muito parecidas, que senti que ela começou a pôr ovos muito pequenina ainda, e depois ela cresceu, mas já não cresceu aquele peixe grandalhão. Achas que uma fêmea que começa a pôr ovos muito pequena vai poder chegar a um peixe grande de 17, 18 centímetros ou não? Não, eu acredito, é a minha opinião, na verdade, né? Que a fêmea começa a reproduzir logo é porque ela também não tem muito mais para crescer, né? Ela já atingiu o tamanho dela, já atingiu a maturidade, então ela não vai crescer muito mais.
Mas eu tenho aqui algumas fêmeas que elas começaram a desovar e ainda continuaram crescendo um pouco mais. Cresceram ainda. Mas com certeza, quando o peixe começa a desovar, já está perto da maturidade e logo não vai crescer muito mais, não. Os machos, sim, os machos crescem por muito tempo, né? Ok. Temos aqui também o Carlos. O Carlos está-nos a ver em direto da Suíça. É português, mas vive. Ele tem casa em Espanha, tem um aquário fantástico, tem vários aquários, aliás. E ele é um membro muito ativo no nosso grupo, se calhar o membro mais ativo neste momento. Ele pergunta que tu, como tens 30 aquários e tens muita experiência, deves ter uma filtragem muito boa. Tens SAMP, né? E como Sim. é que se utilizas Caldanos K1 e em que posição é que utilizas? Utilizas logo na entrada da SAMP ou na saída da SAMP? Se utilizas K1 neste caso, né? Eu não utilizo o K1. K1 Ok. é muito bom mesmo, mas eu não utilizo. Eu tenho SAMP, tenho alguns aquários interligados, né? E eu utilizo mesmo mídia biológica e gosto de fazer o controle da amônia na eficiência da higiene do aquário. Meus aquários são sempre muito limpos, né? Sempre não tem nada no fundo. Eu faço sinfonagem no fundo todos os dias, mais de uma vez por dia. E gosto de utilizar mídia de alta performance, né? Uma mídia boa. E controlo na TPA mesmo, né? Se é preciso. E gosto de utilizar o sistema de filtragem através de algas. Alguns aquários que eu vejo, por exemplo, se eu vejo que eu vou ficar muito sobrecarregado, eu coloco os aquários em locais que peguem sol, porque o sol vai criar aquelas algas na parede e isso consome totalmente a sujeira do aquário. O seu aquário fica com a amônia zerada, porque as algas consomem muito. Então, nos meus aquários de engorda, eu utilizo um filtro de ozônio, que me ajuda muito, um filtro de ozônio, SAMP, e o que mais filtra, o que mais deixa minha água boa é a TPA e a limpeza excessiva mesmo. E não o excesso de peixe também. Como é que funciona esse filtro do ozônio? Eu deixo ele 24 horas no SAMP, bem no local que a água vai subir para os aquários. Okay. Ele fica injetando o ozônio, e o ozônio ele destrói as moléculas, né, de sujeira, tudo, e acaba eliminando, a água fica bem limpinha. Utilizas toda hora? Como é que tu disseste? Utilizas como? Está sempre Quando ligado? em uma bateria de 800 litros, ele fica o tempo todo ligado. Ok. E o ozônio, que tipo de filtro é esse? É um filtro que compras? Ou és tu É que uma fazes? pedra porosa. É uma pedra porosa que fica injetando bolhas de ozônio na água. Eu comprei, ele nem é para aquarismo, é um filtro para utilizar em casa mesmo. Comprei direto de um site da China. Ok. Demorou 3 meses quase para chegar aqui. Mas esse ozônio é necessário depois carregar? Como é que funciona? Ou tem tempo útil, depois morre? Ele tem tempo útil. O meu acredito que já está fraco já. Tem que abrir ele e mandar reparar. Eu E dá nem fico contando com ele, viu? Tipo, contando com a filtragem dele. Eu sempre mantenho os aquários bem limpos e uma TPA em dia para não ter perigo. Pela respiração dos peixes, eu sei como que está a qualidade da água, né? Claro, claro. Temos aqui uma pergunta do Carlos, acho que é Carlos, sim, do Carlos Alberto, que pergunta de quanto tempo a fêmea desova e por quanto tempo? Tem uma época específica do ano ou eles reproduzem o ano todo? Então, depende muito da fêmea. Tem fêmea que se deixar, desova toda semana. E tem fêmea que leva 15 dias, tem fêmea que leva 20 dias. Se o peixe tiver com bastante saúde, não tiver cansado ou estressado, todo mês a fêmea vai querer desovar. Não tem época do ano. Basicamente, eles desovam quando está tudo ok, a temperatura está ok da água, a água está com qualidade. Porque na natureza, os discos, eles ficam em uns locais grandes, onde não há correnteza, tipo um lago, sabe, no meio da Amazônia. E os casais sabem que é para desovar quando vem a cheia. Quando tem muita chuva, em outros locais os rios enchem, os pais sabem que é hora de desovar na natureza, porque vai ter abundância de alimentos. Inclusive vai ter frutas, vai ter vários alimentos para eles comer, porque o disco come de tudo na natureza. Sim. Então é o recado para os pais
que é a hora de fazer a desova na natureza. Então tem época de cheia. Nos aquários, se você faz uma TPA com uma temperatura um pouco mais baixa, eles pensam que é a cheia, entendeu? Porque na cheia a água vem um pouco mais fria e levanta a água dos rios, dos locais que eles estão. Então é por isso que quando você faz uma TPA com água um pouco mais fria, o casal vai desovar. Se ele tiver com saúde, o casal vai desovar o ano inteiro. Ok, aqui o João pergunta se fazes TPA todos os dias e qual é a porcentagem de água que trocas? Todos os dias nos aquários de engorda, aproximadamente 20% por dia. Nos aquários de casais, um dia sim, um dia não, faço uma TPA de 20%, de 15%, depende muito do tamanho do aquário do casal. Que eu tenho aquários de casais de 160 litros. Nesses aquários eu mexo só 2 vezes por semana, se for no fundo, e faço uma TPA de 20% a 30%. Depende muito do tamanho do aquário, mas em média 20% por dia. Ok. Aqui o Cleiton também pergunta quantas vezes os discos conseguem desovar por ano e quantos anos é que eles podem reproduzir? Durante quantos anos? Olha, eu gosto que o casal tenha uma reprodução a cada 2 meses, porque assim eles descansam um pouco, né? Porque o disco, na verdade, se você deixar, ele fica desovando e cuidando dos filhotes, você vai separando, mas como a minha criação aqui não é a minha profissão, é a minha paixão mesmo, né? Eu gosto de tirar cria de disco mesmo por amor mesmo. Eu gosto de. Isso me faz muito bem criar os discos, né? Isso me deixa. Sou o cara mais feliz do mundo porque crio disco. É muito bom para mim. Então eu não crio por dinheiro, então a cada 2 meses. E eu acredito que um casal é produtivo até os 5 anos de vida. Depois disso, ele vai perdendo a fertilidade, vai perdendo, as fêmeas vão desovando menos, e aí fica inviável aí a hora de você renovar seus casais. E você fica 5 anos com um casal também, você fica muito ultrapassado, porque todo ano chega linhagens novas e diferentes. Você tem um Checkbird hoje, o ano que vem já vem um Checkbird mais apurado. Você tem um Red Royal hoje, ano que vem um Red Royal mais vermelho, mais bonito. Então é bom você, cada 2, 3 anos, comprar peixes novos para a hora que seus casais estiverem velhos, você transferir para aquário comunitário ou vender para quem tem aquário comunitário também. Ok. Temos aqui também uma pergunta que isto já foi um pouco respondido, que é de que tamanho ou idade têm os discos para se reproduzirem? Isto acaba por ser um pouco... Há discos pequenos a reproduzir, há discos grandes a reproduzir, não é? Tem disco que com 1 ano e 2 meses já está se reproduzindo, mas tem disco que precisa ter pelo menos 18 meses para começar a reproduzir, 15 meses, varia muito do peixe. Tem fêmea que começa a desovar com 8 meses, 10 meses, 8 meses não, com 10 meses, 1 ano de vida, mas o mais comum é de 12 a 14 meses. Ok, temos aqui uma última pergunta do Diogo, que é: pode dar a ração para bebés aos discos também, ou tem de ser só artémia? Então, meus discos começam a comer ração, os bebês, com 15 dias já. Eu moo a ração, eu pego a ração, espremo ela, deixo ela pequena, e aí eu ofereço aos filhotes. E eles comem muito bem a ração. Com 15 dias eles já começam a comer. Para aprender a comer ração, isso facilita muito o manejo, tanto para mim, quanto para quem comprar meus peixes. Sim, sim, porque depois na casa do cliente acaba por ser a ração que é a base, não é? Isso. Olha, vamos aqui voltar às nossas perguntas. Olha, vitaminas na água, utilizas ou minerais? Então, eu não utilizo, mas acho muito legal quem utiliza, tá? Eu acho muito bom utilizar, mas como eu sou um criador das antigas, eu aprendi sem nenhum produto. Eu até hoje sigo essa linha, porque criar disco no Brasil é muito caro. Tudo é muito caro. Se você for ficar utilizando produtos, acaba sendo inviável, independente do preço que você venda seus discos, acaba sendo inviável. Acaba ficando muito caro produzir os filhotes. Então eu utilizo só água de qualidade e alimentação de qualidade e sempre consegui dessa maneira, então acho melhor não mudar. Ok. Olha, faz algum tratamento preventivo para as doenças ou apenas medicas quando há uma doença? Faço preventivo todo mês, tanto nos casais quanto nos filhotes. É aquele medicamento que eu tinha te falado, que é o com azul de metilênio, verde malaquita e cobre. Todo mês eu tenho que utilizar nos filhotes e nos casais, e se eu vejo que está saindo do controle, eu utilizo pergamanato de potássio.
tem que fazer esse controle para que a coisa não vire uma doença de verdade, não abra portas para bactérias, né? Os parasitas, eles não querem matar o peixe, mas eles abrem porta para as bactérias. Aí, a hora que as bactérias entram, acaba ficando mais difícil de reverter. Ok. Olha, temos aqui a pergunta do André, acho que é André, sim. Boa noite, como é que conseguimos saber a idade dos discos? Não tem como saber a idade dos discos, viu? É muito difícil. Você consegue saber que se trata de um disco velho quando a testa dele é muito larga, né? Uhum. O disco ele vai engrossando, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando grosso. Então, um disco de 3 anos, ele tem a testona bem larga. É uma maneira de saber, mas tem disco que sempre vai ser mirrado. Independente da idade, vai ser magro. Então, não tem como saber. Aqui o Carlos pergunta como é que frear as desovas das fêmeas, pois por vezes acontece que os ovos acabam de eclodir e ela já está a pôr outra vez novamente ovos. Então, quando a fêmea é uma fêmea jovem e ela fica desovando toda hora, se nasceu os filhotinhos ali e ela tá querendo fazer o gesto de desova, eu tiro o macho do aquário e deixo só ela cuidando dos filhotes. Ou tiro a fêmea e deixo só o macho. Mas eu gosto de tirar o macho e colocar num grupo de peixes, porque geralmente o disco acaba ficando depressivo quando você remove ele da ninhada. Então eu tiro o macho, coloco ele com um grupo de fêmeas ou um grupo de peixe adulto e logo já junto ele com uma outra fêmea, para ele não sentir de separar da fêmea. Se você deixar os dois, a fêmea vai ficar desovando, desovando e comendo os filhotes, e aí você perde todas as ninhadas do casal. Okay. Aqui dentro da mesma pergunta da bocado, da parte da idade, que idade é que média de vida dos discos? Então eu ouvi relatos aqui no Brasil de peixes que chegaram a 16 anos, mas eu acredito que a idade média dele é de 8 a 12 anos, aproximadamente. Nunca tive peixe mais de 5 anos. Okay. Temos aqui o Eloy que volta a fazer uma pergunta que é, para quem não consegue ter 30 aquários em casa, como juntar várias criações, tamanhos no mesmo aquário? Ou não se deve fazer mesmo de maneira nenhuma? Como que é? Ou seja, tu tens várias criações, mas ele não tem vários aquários para ter. Por exemplo, tu agora tens discos que nasceram que têm 2 centímetros, paras, Sim. depois tens outros que já são maiores, que têm 5 centímetros. Legal. Como é que se deve fazer? Não se deve juntar mesmo, porque ele imagina, ele só tem um aquário para crias, deve juntar as que têm 5 centímetros com as outras que nasceram agora com 2 centímetros, ou isso não vai dar certo? O ideal é não juntar, é frear os seus casais. Eu fiz isso esses tempos atrás. Eu freiei os casais porque os meus peixes estavam em crescimento, eu precisei guardar alguns para formar novas matrizes e fiquei sem espaço para engordar novos peixes. Então eu freiei os casais, porque se você mistura os tamanhos, você vai acabar perdendo muito peixe, entendeu? Os maiores acabam inibindo os menores de comer, os peixes agressivos acabam atrapalhando todos os outros, porque em aquários de crescimento, você tem que ter um aquário também para os mais agressivos. Se eu vejo um peixe muito agressivo na turma, eu coloco ele com os peixes mais agressivos, porque às vezes esse peixe acaba causando aquela perca de apetite dos outros peixes também, entendeu? Ele acaba inibindo outros peixes. Então é bom se você não tem espaço, você cria até seu limite. Se você tem um casal que você reproduziu, ter pelo menos uns 3 aquários de 200 litros para que esses peixes cresçam saudáveis e você só vai criar de novo quando tiver espaço. É o ideal, sim. É o ideal. Bem, vamos pegar aqui no tema então dos selvagens, que já nos tinham perguntado. Eu tenho aqui uma pergunta sobre isso, que é porquê que o aquariofilista brasileiro não investe mais na reprodução do disco selvagem? Então, eu vejo que é a dúvida de todos que não moram no Brasil, né? Por que o pessoal tem os discos? Porque a resposta é o seguinte: nós temos os discos nos rios, mas não em nossas mãos. Nós não conseguimos ter acesso aos selvagens que vão para fora. Esses selvagens chegam lá fora com um valor de $600, alguma coisa assim, um valor muito alto. E para nós comprar aqui esse valor não compensa. Então, os peixes selvagens que chegam nas lojas, para nós aqui, custam de 80 a 120 reais. São peixes simples, entendeu? Mais grandes já.
E aí as pessoas veem esses peixes de baixo valor, se você comprar um casal de selvagem muito bonito e tirar a cria, ninguém vai dar valor nenhum para os seus peixes. Então você não vai conseguir vender. Então por isso que nós do Brasil não criamos os selvagens. Nós já criamos os peixes híbridos, que é o que todo brasileiro gosta de comprar. Eles têm público que gosta de comprar o selvagem, mas é muito pequeno e longe, fica distante um do outro. Então você vai tirar uma cria, não vai conseguir vender, e nós não temos os conhecimentos que os asiáticos têm de pegar um peixe selvagem e fazer nova e melhorar ele, desenvolver uma linha nova. Que na verdade os peixes selvagens, eu andei estudando isso, eles desenvolvem linhas, eles fazem uma seleção de peixes lá na Amazônia e eles pegam os peixes-chave, por exemplo, o peixe-chave para criar um leopardo. Ele já existe na natureza. O snake skin, ele existe na natureza também. O turquesa também, o blue, que o blue diamond saiu do cobalt, né? Então, as peças-chave existem lá. E eles têm o conhecimento para pegar esses peixes-chaves que custam um valor absurdo para nós aqui no Brasil e fazer dele um peixe melhor. Nós não temos conhecimento. Então, se nós investirmos pesado, nós vamos apenas perder dinheiro e não chegar em lugar nenhum. Entendeu? Sim, nós temos que trabalhar com o mercado que a gente tem, né? Se os brasileiros de facto não querem, não investem, não compram, não fica fácil. Eu, por exemplo, tenho estado em contacto com um vendedor de discos selvagens do Brasil, que é o Gabriel, o último nome acho que é o Gabriel Bassam, não sei se conheces. Ele tem uma loja de discos e está a apostar muito forte nos selvagens. Possivelmente teremos uma conversa com ele, já está alinhado e acho que vai ser muito interessante até para vocês brasileiros. Sim. Perceberem que existe muita qualidade no Brasil de discos selvagens. Ainda hoje ou ontem ele mandou-me um vídeo dos discos que tem lá para venda selvagens e que são discos que cá em Portugal ou na Europa seriam vendidos facilmente por um bom dinheiro. Acredito que o brasileiro, com o tempo, possa vir a investir no selvagem e possa mudar também a mentalidade de não querer só coisas coloridas, que é os híbridos acabam por ser isso, né? São mais perfeitos, são mais, como é que eu ia dizer, perfeitos na cor, mas em termos de qualidade, o selvagem acaba por ser também um peixe muito interessante e consegue-se ter cores fantásticas. Acredito que vocês vão, mais cedo ou mais tarde, até para se calhar conseguirem vender mais para fora, porque a mim custa-me um pouco que existam importadores estrangeiros a ir para o Brasil, ganhar fortunas a exportar discos, né? Porque também tem bastantes gastos, tem o gasto da captura, tem o gasto da quarentena, que é bastante, tem o gasto de conseguir habituá-los a comer rações secas, e ainda tem o gasto enorme, porque sabemos que é uma fortuna mesmo, do envio para a Europa, envio para a Ásia, e então os preços dos discos acabam por ser muito caros, também devido a isso, devido aos TPAs que eles têm que fazer, às alimentações que eles têm que dar, às quarentenas de vários meses que têm que dar até um disco sair perfeito, porque só se for um disco selvagem perfeito é que vai conseguir ser vendido bem na Europa e na Ásia. Nós temos um português muito forte nisso, que é o Vítor Hugo Quaresma, da Santarém Discos. Ele tem sede cá em Portugal atualmente, mas acho que ainda tem a loja no Brasil. Os discos dele são perfeitos e aquilo tem custo, né? Então ele vende caro, sem dúvida, mas também não lhe sai barato a criação. Ou seja, a criação não, neste caso, conseguir mantê-lo. Eu acredito que vocês no Brasil vão acabar por chegar à conclusão que esse trabalho pode ser feito por vocês e até não só a captura, né, porque a captura é feita por vocês, mas depois é vendida para fora, mas também se vocês conseguirem começar a criar, nós cá em Portugal chamamos aos filhos dos selvagens os F1, o filho do selvagem é o F2 e por aí fora, né? Eu posso dizer que se calhar, não sei, mas isto é inventar que um disco meu seja um F300, um F400,
só, a não ser, há 300 gerações atrás, é que o pai é que era selvagem. Então, acredito que no Brasil vocês consigam, mais cedo ou mais tarde, atingir esse objetivo, que é criarem discos selvagens. Apesar de que compreendo perfeitamente que, não havendo mercado, ninguém vai apostar. Isto é a mesma coisa que eu vender sapatos e todas as pessoas usarem chinelos. Não gostam de usar sapatos. Basicamente é um exemplo mais rápido. Ou a gente vender pentes e é tudo careca. Se ninguém compra, né? Se ninguém compra, a gente não temos interesse em investir. Mas acredito que possa vir a ser benéfico para vocês, sem dúvida. Alcides, vamos avançar um pouco. Estamos neste momento com 1h10 quase. Olha, diz-me qual é que é a tua strip de disco favorita? Eu gosto do Cálico, mas eu não tenho nenhum de qualidade mesmo. Eu tenho um, mas tá longe de chegar na qualidade que eu quero. E ele acabou é uma fêmea, e ela acabou de desovar hoje, e eu vou colocar ela com um macho lá e vou tentar criar um cálico de qualidade com ela. Vamos ver a F1 como que vai ficar. Eu posso até mostrar umas compatibilidades, aí já tem alguns peixes lá que eu tirei cria lá, que para vocês terem uma ideia de como que funciona o cruzamento de uma linhagem com outra. Ok. Eu vi aqui uma pergunta do Diogo, que é: pode-se usar perglonato de potássio nos aquários de bebés para limpar os fungos, ou deve-se usar outro produto? Eu uso o pergamanato de potássio nos aquários de bebês, de alevinos, de filhotes. Eu utilizo, mas os aquários são totalmente limpos, né? Só o vidro, e eu limpo bem os vidros antes e passo uma dose bem leve de pergamanato de potássio para limpar eles. Depois eu troco toda a água ou desativo o pergamanato de potássio com água oxigenada. Ok. Olha, temos aqui também, usa sal marinho nas criações e nos adultos. Já utilizei bastante, mas atualmente não estou utilizando, não. Aqui o Diogo Figueiredo: mas Fábio, cá em Portugal só há pouco tempo também se investe em selvagem. Até aqui era tudo híbridos. Sim, é verdade, mas acho que tem a ver um pouco com os preços. Antigamente o disco selvagem em Portugal era muito caro. Hoje em dia um híbrido é mais caro, um bom híbrido adulto, é mais caro que um bom selvagem, na minha opinião. Aqui também. Temos aqui um híbrido mais caro que eu tenho aqui, se calhar custou-me 120, 140 euros, 150 euros, e 150 euros num selvagem já é um selvagem também muito, muito bom. E antigamente acho que os selvagens eram todos a rondar os 100 euros, e hoje em dia os selvagens já andam nos 80, 70, e já estamos a falar de discos adultos. Agora, a qualidade, isso depois vai sempre variar. Se calhar com 80 euros no Vítor Hugo Quaresma não compramos nenhum. Mas não sei, porque também não estou por dentro dos preços dele. Sei assim muito por alto o que se fala, de 100 e tal, 200 para cima, mas é meramente especulação. Temos aqui o Marco Resuarte, que diz que muito bom os peixes do Gabriel Bassam. Sim, tenho visto alguns vídeos e já o convidámos para uma conversa, porque ficámos bastante interessados no trabalho que ele está a fazer. O Diogo Figueiredo diz que sim, é verdade, em relação aos discos. Bem, Gabriel, Alcedo, desculpa. Estamos quase a terminar. Vamos fazer mais 2 perguntas, a menos que apareça alguma última, e depois vamos ver então os teus discos, está bem? Queres dar algum conselho para quem quer começar na aquariofilia e começar nos discos? Sim, quem quer começar com os discos, que comece da maneira correta. Não tente comprar peixes muito jovens, igual eu havia falado. Tente investir um pouco mais, comprar um cardume de no mínimo 4 peixes e num tamanho que seja adequado, e não faça ao contrário de muitos aquaristas que montam um aquário com layout pesado, já com tronco, com substrato no fundo e soltam os peixes. Não façam isso. Monta seu aquário apenas do vidro, o aquecedor, o termostato e o filtro. Solta seus discos lá, aprende mais sobre a linhagem, se adapte com eles se adaptam com você. Aí você vai customizando seu aquário e pegando intimidade com os discos. Não soltem eles no aquário comunitário já de uma vez, que você não vai ter sucesso, entendeu? Porque muitos aquaristas, eles pensam no... O disco é uma modalidade de aquarismo diferente do aquarista, entendeu? O pessoal acaba montando o aquário cheio de peixe e depois solta o disco.
isso aí, para não dar certo, é muito fácil, né? Para não dar certo fazendo dessa maneira. Então, o conselho que eu tenho a dar é que você vai ter disco, pense que seu aquário tem que ser voltado ao disco, né? O hobby é agora, não é aquarismo, é a cara disco, na minha opinião. Eu posso dar o meu exemplo e serve também para muitos aquariofilistas portugueses e brasileiros que estejam a assistir, entre outros países que possam estar a assistir e percebam a língua portuguesa. Eu também deixo aqui o relato que gostava muito de entrevistar outros países. Temos já 2 convidados de outros países, mas de outras línguas, que serão anunciados em breve. Mas eu não esqueço os nossos amigos africanos que falam português. Gostava muito porque eu sei que existem, mas ainda não consegui entrar em contato com eles. Também se alguém tiver o contacto pode-me passar, mas teria todo o interesse em entrevistar pessoal dos discos de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, Guiné. Sei que em Cabo Verde existe uma grande comunidade de pessoas com discos. Que legal. Se alguém estiver a assistir, teríamos todo o interesse em saber como é que eles fazem, porque é um país que é mais pobre, e a gente sabe que se calhar não vão ter acesso a tantas coisas como nós, mas pelo que eu sei, tem muitos discos e muita qualidade também. Fica a dica para quem puder ajudar. O que eu estava a dizer, em relação ao layout, eu acho que tens toda a razão. Eu aprendi com o tempo e ainda não fui a tempo, ainda não fiz, neste caso. Eu, quando montei este aquário, tinha outro layout, entretanto, eu tinha um Panaque, um L190 Royal Panaque, de olhos de laranja, que a base da alimentação dele, ele come muita madeira. E então ele acabava por comer a madeira toda. Eu, com muita pena minha, ao fim de 6 anos de ter o disco, ele tinha quase 30 centímetros, desfiz-me dele, porque ele acabava por, de 6 em 6 meses, eu tinha que estar a montar um layout novo, porque ele tinha comido a madeira toda, quase. E eu optei por fazer este layout um pouco denso demais do meu lado esquerdo, e é um erro. Pode-se dizer que é um erro, porque quando os discos estão grandes e já estão habituados a mim, é uma coisa, eles já nem vão para lá. Agora, quando eu introduzo um peixe novo, pequeno, no aquário, ele vai para lá, esconde-se, e é muito difícil ele sair de lá. Sim. Eu introduzi 3 discos há pouco tempo, posso dizer que cometi aquele erro do gotejamento, né? Esse foi logo um problema grave que pode-lhes ter queimado as guelras e ter aumentado o stress e eles terem se escondido. Mas também o facto de eu ter esta zona muito densa de troncos que permite que haja um esconderijo e que eles não saiam de lá, também não ajuda, porque se eu não tivesse nada, facilmente ele seria obrigado a andar com o grupo, né? Andar com os outros discos, e teria mais tendência para vir comer quando eu apareço. Assim, quando eu apareço, acaba por ser mais uma ameaça, que eles sentem como se fosse na natureza, e tem ali aquele refúgio, aquilo é para se esconder, então nem sequer vão sair de lá. Acho que isso foi uma dica que eu aprendi também a ver alguns dos teus vídeos, e concordo perfeitamente. Já falei também com o Francisco Carvalho da Ornáqua, e ele também concorda que o meu aquário é demasiado denso em madeira neste lado esquerdo, porque este lado depois direito é todo aberto. Os discos que já são maiores andam à vontade, mas aqueles que são novos ou mais pequenos acabam por ter aquele refúgio que acaba por ser mau para eles e para nós, porque eles deixam de comer, escondem-se e acabam por enfraquecer. Eu acho que tu também já tinhas falado nisso sobre um vídeo teu, né? Num vídeo teu. Isso, eu falo assim. É isso mesmo. Olha, Alcides, não sei se aqui há mais alguma pergunta, deixa-me ver. Tenho aqui, sim. Você usa alho natural nos aquários ou, por exemplo, garlic líquido da Sican, à parte das comidas que contêm extra alho? Eu por exemplo, de vez em quando uso o garlic da Sican, mas muito raramente. Às vezes ponho, outras vezes não ponho. Não faço uso. Eu só coloco alho na minha papa lá no patê. E pouco alho também. E deve ser muito diferente, visto que lá existe muito mais calor. Os utensílios devem ser muito diferentes. Em relação à África, e o Diogo está a perguntar, está-se a referir àquele comentário de África. Tenho muito interesse. Sei que o Silvino da Casa dos Discos tem clientes de Cabo Verde e estamos a tentar que eles nos transmitam também, que participem numa conversa connosco. Temos aqui o Daniel que diz:
desparatizar criações é indispensável. Com certeza. A tua opinião também, não é? Ok. Isso. Por último, antes de irmos ver os teus discos, esta é a última pergunta mesmo. Por último, Alcides, diz-me, como é que vês o futuro da aquariofilia no Brasil, mais concretamente nos discos? Ó, a aquariofilia no Brasil, graças a Deus, tem evoluído muito. Agora tivemos um investimento em cima do aquarismo. Agora surgiram cursos próprios para reprodução de peixes ornamentais mesmo. Agora está legalizado a criação oficialmente pelo governo. Antigamente não era reconhecido como profissão. Hoje em dia existe profissão mesmo de aquarista, de criador de peixes ornamentais. Eu, inclusive, fiz um curso pela Universidade Federal lá de Roraima. Eu tenho certificado de aquicultor ornamental agora. E eu estou muito feliz que o Brasil tenha evoluído nisso. Agora, os olhos do governo, do pessoal dos governantes, estão voltados ao aquarismo também. Eles estão cientes que é uma profissão, que é uma coisa boa para o brasileiro, que ele consegue produzir muito com pouco espaço. E eu vejo um futuro maravilhoso para o nosso país, referente ao aquarismo e referente ao acaradisco, com certeza, porque tem muita gente engajada para fazer o melhoramento aí dos peixes. Tem mais pessoas que fazem aí um trabalho fantástico com disco no Brasil. Tem muitos criadores, embora o país é muito grande, tem muitos, mas são poucas pessoas, se for comparar o tamanho do país, né? São poucos criadores em alta escala, mas existem muitas pessoas fazendo isso. Então eu vejo que o futuro vai ser maravilhoso para nós, se Deus quiser. Vai ser risonho. Alcides, vamos lá ver os discos agora? Vamos. Eu vou mostrar para vocês uma novidade que eu fiz aqui em casa. Acho que eu mostrei para o Fábio ontem. Sim. Eu vou pôr a em grande para aparecer. Acho que a câmera mudou de lado, deixa eu mudar aqui. Não mudou não. Tá bom, eu é que meti em grande para se ver bem. Beleza. Então, ó, quem chega em casa, ó, já tem aqui, ó, o adesivo, ó. É o local de venda dos peixes. Top de bola, top. Né? E aí, quando eu produzo, o pessoal não vai na estufa para escolher os peixes. O pessoal vem aqui no local de escolher peixes. Já acabou o que estava disponível praticamente, né? Mas olha meus peixinhos aqui, ó. Não sei se você deixa eu tentar tirar a mão da câmera aqui. Dá para ver perfeitamente, tá excelente. Olha o formato deles. Muito bom. Tá vendo? Esse peixe tem quanto tempo? Aproximadamente 5, 6 meses. Isso é criação tua? Todos meus. Todos criação tua. Quais as tribos? Mas eu já vendi bastante já. Então tem poucos. Isso aqui também eu crio aqui, ó. Ver se vocês conseguem enxergar. Guppies. Isso. Muito bonitos, sim. Isso. Agora vamos lá na criação mesmo. Diz-me só que criação é essa que está aí atrás de ti. Qual é essa strip? Diz-me só qual é essa strip que está aí atrás de ti. Essas daqui, vou explicar para vocês. Esse peixe, ele é um cruzamento de Red Royal com Shackbird. Aí quando ele ficar adulto, ele vai ser um Super Red Shackbird. Esse daqui é o Super Shackbird, ó. Ok. Esse aqui é o Super Shackbird, ele vai ficar super estriado. Tá vendo? Sim, já é. Esses aqui, ó. Sim. Tá vendo? Isso aqui é cruzamento de Red Royal com Shackbird, talvez ele fique parecido com o Rafflesia. Ok. Isso daí já é linhagem que eu tô fazendo aqui também. Mostra aí como é que é o nome da tua empresa, como é que é? Oi, desculpa. Como é que é o nome da tua loja, da tua empresa que está aí na parede? Acaraguto Discos. Acaraguto Discos, muito bom. Isso. Vamos embora, vamos ver a de estufa. Vamos lá, é longe. Pode ser que a internet caia, mas lá vai voltar. Vamos lá, com calma. Vamos lá. É uma caminhada até lá, hein? Temos casa grande. Se travar aí, não esquenta a cabeça. Aqui logo volta. Chegamos. Tá bom o sinal aí? Tá mais ou menos, sim, dá para ver. Aqui já tem um aquarinho de engorda aqui, ó.
Estamos a perder, Alcides. Não dá para ver muito bem, acho que a luz está atrapalhando. Voltou? Voltou? Não, ainda não, está muito bloqueado. Voltou. Eu vou trocar o sinal aqui, só um minuto. Ok. Enquanto o Alcides resolve este problema de internet, aproveito para informar que teremos novos conversas já muito em breve. Ainda hoje ou amanhã anunciarei o próximo convidado. Fiquem atentos porque o mês de março e o mês de abril promete muitas novidades. Teremos muitos convidados brasileiros, portugueses, espanhóis e fiquem atentos porque será certamente uns meses bons para a partilha de ideias. Alcides, voltaste no outro. Ah, sim. Beleza. Já vamos lá. Mostra-nos então. Vamos começar aqui, ó. Deixa-me pôr-te em grande. Espera. Que houve aqui um pequeno problema técnico. Tá vendo? Espera, Alcides. Acho que vou conseguir resolver agora. Sim, agora sim. Esses são um casal, essa é uma fêmea de albino. É uma albina snake, Eruption. Ok. E o macho é um white pigeon. E tem filhotes em crescimento, ó. Ok. Vou te mostrar aqui alguns outros filhotes, alguns outros peixes. Isto é tudo criações tuas, certo? Isso. Esse peixe aí do meio amarelo é que strip. Esse aqui? Sim, esse. Esse é um albino, esse eu comprei. Ok. É um yellow albino. Ok. Esse é o Red Gold Diamond que veio da Ásia. Ok. Mas tá assustado. Esse aqui é um peixe que eu estou desenvolvendo uma linha também aqui. Aqui, ó. O House Shackbird. Bastante desenhados Super já. e os Blues. Oi? São bastante desenhados já, bastante bonitos, em pequenos. Isso. Aqui o meu cálice e o macho dele, que acredito que vai sair coisa boa aí. O calico é macho ou fêmea? É a fêmea. Okay. E o macho é um golden, na verdade, é um yellow. Só que ele tá comendo ração e tá ficando vermelho. Aqui é surpresa, o que vai sair aqui, ó. Okay. Aqui é um cruzamento surpresa. Quando crescer, eu vou mostrar para vocês o resultado. Ficamos à espera disso no nosso grupo. Peixe que eu mais gosto aqui, ó. Muito bonito mesmo. Estão com desova lá no vidro. Muito Conhece esse peixe? O palhaço? Água salgada? É. Também tem água salgada. Olha, está aqui o Silvino, falámos de ti há pouco sobre os teus clientes de Cabo Verde, temos que voltar a falar sobre isso para ver se conseguimos entrevistar alguém. Ó, esses são o casal de Shackbird que eu gosto muito também. Olha lá, a fêmea dando uma surra no macho. Estás com muitos casais, não? Tenho bastante casais. Deixa eu apagar a luz para não atrapalhar o casal. Então, basicamente são esses peixes. A tua estufa ainda é bastante grande, hein? É grande, ainda vou aumentar muito mais. Tem aquário aqui esperando peixe, que eu estou preparando. E é Vamos voltar lá, talvez. Eu vou voltar lá que o áudio aqui é muito ruim. Nós estamos a ouvir bem. Estamos a ouvir bem. Deu para ver bem os peixes? Sim, deu. Agora quando melhoraste
mudaste a internet, deu para ver bem os peixes. Tá. Vou subir lá, então. Aqui o Diogo Figueiredo, não sei se estás-me a ouvir, estás? Estou ouvindo, sim. Por acaso é uma coisa que também não se vê muito por cá, esse calique. Ele pergunta se essa strip, não sei se é assim que se escreve, pergunta ele, existe só no Brasil ou se há cá em Portugal também. Eu, sinceramente, já vi alguns exemplares em Portugal, mas muito, muito, muito poucos. Aí no Brasil é Então, comum. o cálico, o peixe cálico, não existe no Brasil. Só tem esse cálico e tem a empresa BH que trouxe alguns cálicos. Só nós, praticamente, que temos o cálico. Só que o meu cálico não é de extrema qualidade, não. Okay. Os que vieram para BH, sim, tem muita qualidade. O meu é muito fraco, mas eu vou tentar trabalhar nele. É o que eu tenho na mão. Assim que a BH liberar para venda, eu vou comprar o cálico. Eu acho que nós, portugueses, que temos interesse em cálico, porque já não é a primeira pessoa que fala nisso, porque é um peixe muito bonito. Muito bonito. Devemos começar a perguntar aos nossos fornecedores, às nossas lojas, onde compramos os discos, Casa dos Discos, Ornaco, Aquamania, Pro Aquário, Paulo Vieiras, Mário Vieiras, Fichas Óticos, todas as lojas que agora não posso estar a dizer todas porque vou-me estar a esquecer de algumas e peço desculpa. Há que perguntar a esses fornecedores se não arranjam o cálico, porque é sem dúvida um peixe que cada vez mais já há pessoas a perguntar e eu gostava de ter um, sem dúvida. Um ou dois ou três ou mais. E eu gosto muito. É a tua strip favorita, certo? Por enquanto, sim. Mas eu gosto muito do Shackbird. Você viu o Shackbird lá? Eu gosto demais. Estava muito bom mesmo. Olha, Alcides, gostava de te agradecer por teres aceito o nosso convite. A tua entrevista foi, sem dúvida, muito enriquecedora e excelente para todas as pessoas que estão a querer criar e tinham algumas dúvidas. Tivemos um pico de audiência bastante grande, dentro daquela média que a gente tem tido, como nós falámos. Agradecer-te por teres aceito e obrigado e até à próxima. Vamos falando. Eu que agradeço você. Muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanham o canal também, viu? Pessoal, não se esqueçam, sigam o canal do Alcides. Alcides, diz-me como é que é o nome outra vez? O Acara Disco? O nome do meu canal é Canal do Acaradisco e o nome do Instagram é Acaraguto Discos. Mas breve estarei mudando o nome do canal também para Acaraguto, que vai ficar como oficial Acaraguto. E quem quiser se inscrever no canal é só pesquisa lá, Canal do Acaradisco. Tem muitas dicas lá. Bem, obrigado, Alcides, e até à próxima. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Um abraço. Bem, pessoal, obrigado por terem assistido a mais à conversa. Estava aqui um pouco baralhado com esta pergunta do Eloy. Ele tinha água salgada no meio dos discos, não percebi. Não, era um aquário à parte, onde ele tinha julgo com um casal de palhaços, que é assim que o nome mais comum, o nome científico não sei. Obrigado, Daniel, por ter assistido. Obrigado a todos os que participaram. Foi sem dúvida mais uma grande partilha de conhecimentos e fiquem atentos, como já disse há pouco, teremos muito em breve mais já conversas. Temos previsto já para a semana, posso anunciar já aqui para a semana, uma conversa especial também. Teremos brasileiros, portugueses, espanhóis e aguardamos também por nossos amigos da África, Cabo Verde, Guiné, Angola, que regressem, que venham a uma conversa connosco. Pessoal, subscrevam o nosso canal do YouTube, visitem o nosso Facebook Discos World e até à próxima.